Só tem nós hoje. Pouquinho. O pessoal dormiu. Apocalipse 6, do 1 ao 17. O cordeiro abre os 6 primeiros selos. Enquanto eu observava, o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos do livro. Então ouvi um dos 4 seres vivos dizer com voz de trovão: Venha. Quando olhei, vi um cavalo branco. Seu cavalheiro carregava um arco e sobre a sua cabeça foi colocada uma coroa. Ele saiu batalhando para conquistar vitórias. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivo dizer: Venha. Então surgiu um cavalo vermelho, seu cavaleiro recebeu uma grande espada e autoridade para tirar a paz da terra, e houve guerra e matança em toda parte. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivo dizer: Venha. Quando olhei, vi um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. E ouvi uma voz dentre os 4 seres vivos dizer: Uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada custarão o salário de um dia, mas não desperdice o azeite nem o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi o quarto ser vivo dizer: Venha. Quando olhei, vi um cavalo amarelo, seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Eles receberam autoridade para 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome e pela doença, e por meio dos animais selvagens. Quando o cordeiro abriu o quinto selo, vi sobre o altar as almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Clamavam ao Senhor em alta voz e diziam: Ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgue os habitantes da terra e vingues o nosso sangue? Então a cada um deles foi dado uma veste branca, e lhes foi dito que descansassem mais um pouco, até que se completasse o número dos seus irmãos, seus companheiros no serviço, que se juntariam a ele depois de serem mortos. Enquanto eu observava, o cordeiro abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como pano negro, e a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Então as estrelas caíram do céu como figos verdes de uma figueira sacudida por um forte vento. O céu foi enrolado como pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram movidas de seu lugar. Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos e os livres, todos se esconderam em cavernas e entre rochas nas montanhas. E gritavam as montanhas e as rochas: Caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono, da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia de sua ira. E quem poderá sobreviver? Amém. Amém. Para a gente começar, eu só queria que vocês lembrassem o finalzinho do capítulo 5. 5, ele começa falando do cordeiro, quem é o cordeiro. Depois ele fala que tinha as vozes que louvavam a Deus e ao cordeiro, né? Aquele que estava sentado no trono e ao cordeiro. E depois vai se juntando a essas vozes, né? Todo o universo, todas as coisas, e aí termina, né? Os 4 seres vivos e os anciãos também se prostrando e dizendo amém. Então, o capítulo 5 termina em adoração. E aí começa a abertura dos selos. Por que eu quis lembrar disso? Porque isso tem tudo a ver com a abertura dos selos, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o que são essa abertura dos selos aí? Quem já pesquisou? A Edna, que é disciplinada, já pesquisou, né, Edna? Eu pesquisei, e onde eu pesquisei falava que são juízos divinos sobre a terra.
Uhum. Juízos divino, o que mais? Cada selo que é aberto, né, tem um evento catastrófico, né, que indica a ira de Deus que será derramada sobre a terra, né? Hum. E quem abre os selos é Jesus, né? E o primeiro selo, né, o selo do cavalo branco, né? Esse cavaleiro é Jesus que está sobre o cavalo branco. Hum. Então, Para mim, esses selos, no meu entendimento, é o cumprimento das profecias, das promessas anunciadas lá atrás. Então, quer dizer, quando é aberto os selos, está acontecendo o que já foi anunciado. Então, é cumprimento da fala de Cristo. hum, é. Eu também acho que isso faz mais sentido. Por que que eu quis começar com a adoração a Deus? É que a adoração a Deus, ela precede a história, né? Então, eu não concordo, não é que eu não concordo, né? Mas eu acho que não faz muito sentido dizer que aqui é o derramar da ira de Deus, porque, na verdade, a gente vê aqui muita misericórdia de Deus, né? Então, eu acho isso mais coerente com o texto profético de ânimo, de incentivo, do que com julgamento, com peso, né? Então, e principalmente por causa da abertura do primeiro selo, né? Esse primeiro selo aí, vocês devem ter visto, existem quatro teorias sobre ele, né? Que ele poderia ser o anticristo, é uma das teorias, que ele seria o anticristo, esse que parecia Jesus, mas não era. Tem uma segunda teoria que diz que seria o exército romano, parece, que eram os homens fortes, com aparência forte, que destruía tudo, mas que não era, que era vitorioso, né? Tem uma terceira teoria que diz que seria é, a igreja, a igreja de Cristo, que é uma igreja vencedora, uma igreja que veio para conquistar, né? E a quarta, que eu acho que é a mais coerente de todas, que é o próprio Cristo. Porque dentro disso que a gente está estudando e dentro do que o João pensava, né? Se a gente lembrar de novo de João 1:1, Cristo precede a história. Então, a história se abre. Quando abriu a história, o primeiro selo é a história, né? Quando abriu a história, quem é que tem que aparecer primeiro? Jesus. Entendeu? Por isso que eu acho que essa quarta ideia foi o que Cristo me mostrou também quando eu li a primeira vez, que eu nem sabia que existiam as outras teorias. Ele me Ah, mostrou que era ele, né? Ele é o que dá início à história, que é o início da história, né? E quando ele vem, é uma coisa interessante. Quem é que anuncia a vinda de cada um desses cavalos? um dos seres viventes. Os quatro seres viventes. Por isso que para mim Isso. faz muito sentido que os quatro seres viventes sejam os quatro evangelhos. Porque os quatro evangelhos anunciam essas coisas aí, né? Então, cada ser vivente diz vem, e aí acontece, né? Isso também faz mais sentido com o que a Cícera disse, no sentido de ser profecia de Deus, né? Quer dizer, os quatro evangelhos também são uma profecia de Deus sobre aquele reino que chegou, né? E você falando agora, agora eu entendo, né, o quinto selo, né? Agora, porque parecia que uma coisa não estava dentro, né? Porque vem tanta ira, e de repente no quinto selo, né? O povo clama ao Senhor, Senhor Jesus veste, coloca a veste branca e você espera um pouquinho, que ainda existe mais pessoas. Aí você fala essa teoria, ficou mais claro essa parte, que para mim estava fora do contexto.
pensar, a gente pensar que nenhuma dessas coisas estão fora da adoração a Deus do final do capítulo 5. A gente às vezes vê o Apocalipse no terror, mas nós somos a igreja que vê o Apocalipse na esperança, né? Hum. Essa esperança de que o Cordeiro recebeu o livro, o Cordeiro era o único capaz de abrir os seus selos, e mais, que o Cordeiro abriu. Porque podia ser que o Cordeiro não abria. Se ele falasse, não vou abrir, tudo bem, eu posso, eu quero, né? Tudo, eu posso, eu tenho autoridade, mas eu não quero abrir. Mas não, o Cordeiro quis abrir, né? E ele querer abrir significa que ele vem para a história. Olha que coisa mais linda. Jesus querer abrir a história, Jesus querer ser parte da história, faz com que ele venha à história como homem, como um cavaleiro, né? Como um cavaleiro que vai na frente, que batalha, que luta, né? Então, bom, a gente já falou do primeiro, então. Então, vamos ver as características desse primeiro aí? Então, surgiu, lê aí para mim o versículo 2. Quando, quando olhei, vi um cavalo branco, seu cavaleiro carregava um arco e sobre sua cabeça foi colocada uma coroa. Ele saiu batalhando para conquistar vitórias. Então, esse é uma coisa interessante, né? Ó, primeiro, ele tinha um arco, ele tinha uma arma, que era um arco, não era uma bomba atômica. Assisti Oppenheimer essa semana, por isso que eu estou falando da bomba atômica. Não era uma bomba atômica, era um arco, né? A fragilidade, talvez, até de um arco, não era nem uma espada, né, gente? Olha que coisa interessante isso. Essa singeleza desse cavaleiro de paz, né? Mas era uma arma, era um instrumento de ataque, né? E ele tinha uma coroa. A gente já viu também o que significa coroa, né? O que significa? Poder. Poder, né? Autoridade. Ele tem autoridade, foi colocada, olha, uma coroa, né? O poder foi reconhecido, foi colocado nele. Ele saiu para batalhando para conquistar vitórias, né? Então, esse primeiro aí é um cavaleiro de esperança, né? Tudo bem? Aí, alguém queria comentar alguma coisa sobre esse? A gente se lembra das guerras que eram travadas, né, quando Israel ia conquistar os povos, né? Tinha as espadas, mas também tinha o pessoal, quando você vê nos filmes de guerra, né? O pessoal que impunha, né, o arco com as flechas, né, para atacar o inimigo, né? É um cavaleiro corajoso, que ele sai montado no cavalo com arco, né? Hábil também, né? Se fosse eu, por exemplo, não ia conseguir montar e dar a flecha. Bom, e aí, quando o cordeiro abriu, olha que interessante, gente. Quem que está abrindo sempre? Jesus, Então, a história está na mão de quem mesmo? Jesus. Tá aí ao léu, tá correndo os dias, meio ao acaso, conforme o destino, não? Não. Tá na mão dele, quem tá abrindo o selo é ele, tá certo? Aí vem o segundo selo. Falem aí para mim desse cavalo vermelho. Então surgiu um cavalo vermelho, seu cavaleiro recebeu uma grande espada e autoridade para tirar paz na terra, e houve grande guerra e matança em toda parte. E aí? Eu vi uma mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes e ele dizia que depois da vinda de Cristo, nós não passamos nenhum século sem guerra. Nenhum século. Todos os séculos tiveram guerra.
e muitos cristãos foram mortos, mas muitas pessoas foram mortas também, né? E nunca teve tanta guerra ou guerras tão cruéis e fortes como no século XX, né? As guerras mundiais, as duas grandes guerras, né? E tanto sangue derramado, tanto sangue de justos derramado. E ele usa uma expressão que eu gostei muito, ele fala assim, a terra está embriagada com o sangue dos santos. Eu falei, olha que frase forte, né? Que frase forte. A terra, eu não estou falando aqui só dos crentes da igreja, né? Estou falando aqui do povo criado por Deus, o povo santo. Quantos morreram? Quantos morreram, né? E quem deu autoridade para esse cavalo, para esse cavaleiro, né? E esse cavaleiro, olha que interessante, o cavaleiro do cavalo vermelho, ele vem com a espada. Ele não vem com o arco, ele vem com a espada, ele vem com a intenção de destruir mesmo, né? E quem abriu esse selo foi o cordeiro. E a gente fala, nossa, mas o cordeiro, ai Senhor, está acontecendo uma guerra lá, o Irã vai atacar Israel, ou Israel vai atacar Gaza, e tá essa confusão. Ai Senhor, o Senhor perdeu o controle. É um paradoxo, né? Um cordeiro, né? Um cordeiro tendo essa atitude diante do povo. Abriu. Bom, mais alguma coisa sobre o cavalo vermelho? Terceiro cavalo, cavalo Cavalo preto. preto. Esse cavalo é Quando, interessante. quando olhei, vi um cavalo preto, seu cavaleiro tinha na mão a balança, e ouvi uma voz dentre os quatro seres vivos dizer: uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada custarão o salário de um dia, mas não desperdice o azeite e nem o vinho. E aí, falem desse. Esse é mais fácil. A balança aí é usada para pesar comida, né? Para vender. Vai estar sugerindo a questão da escassez, do sofrimento, né, do povo em relação a isso, né? Essa voz que surge aí dos quatro viventes, pelo menos eu dei uma olhada aqui, é Deus, a voz de Deus falando, ou estou errada? É, a palavra de Deus, né? A palavra de A Deus palavra revela de Deus, sempre né? tudo isso aí, né? Eu, Desde a antiguidade, Deus vai revelando tudo isso aí, né? né? E o preço da alimentação será muito caro, né? Será? Quem tem, é, será Será que não? que é? Será que? Será? Ou é? Ou já foi? Ou não, já é, né? Já é. Eu lembro eu acho que eu já até falei para vocês, tinha os teóricos marginalistas que a gente chamava da economia, que eles falavam que no século XX nós não teríamos comida para alimentar toda a população. E, na verdade, fizeram tanto investimento nisso que nós temos hoje no mundo comida suficiente para alimentar toda a população. Só que nem toda a população come. Isso está registrado aí, né? Por que que está registrado? Olha que detalhe legal aí. Ele fala assim, uma medida de trigo, como é que é aí, Edna? Lê de novo. Uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada custarão o salário de um dia, mas não desperdice o azeite nem o vinho. Então, um trabalhador vai ter que trabalhar o dia todo para conseguir uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada. O básico da alimentação, né? O pão, vamos dizer. O trigo é o pão, né? Mas vai ter, e o trabalhador não pode tocar nisso, o vinho e o azeite, que é só para os ricos, né? É só para quem tem poder, né? Isso não foi Marx que falou no século XIX, gente.
Isso aqui foi João que falou no século I. A tradução da revista e corrigida, ela dá a ideia de 3 por 1, mais exata, uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro. É que eles falam em um denário, né? Um denário era o dia do trabalho de um homem, né? Por isso que eu acho que a NVT traduziu como salário de um dia, né? Um denário era, lembra que a gente já viu, acho que já viu isso lá nos Sim. evangelhos, né? Que é legal também, porque contextualiza melhor para a gente, né? É. Então eu fico pensando, hoje ainda tem ou já teve na história esse cavalo preto? Povo passando fome, povo passando necessidade, O gente com. cavalo está aí, gente, né? Eu acho que Tá aí. tem, hoje eu acho que está Então não vai acontecendo. ser, né? Então não Já vai ser. é. Já Já é, é. já é e Bom já dia, foi. meninas. Bom dia, Adri. Tudo bom? Tudo. Ao ler esse capítulo, eu fiquei vendo que ele abrange tudo aquilo que nos tira a paz, não é? Tudo que cerca a nossa vida, a guerra, o alimento físico, a morte, as injustiças, né? Então, assim, é tudo aquilo que às vezes a gente fica tão desesperado, né? E acho que assim, quando a gente fala, "Ai, a falta de alimento, eu lembro da Covid, né? Quando começou aquela semana, passava aquela filmagem do mercado, o povo tudo desesperado, a gente com aquele negócio de tudo aquilo que a gente quer ter o controle, né? Das coisas, a gente quer ter o controle da paz, o alimento físico, da morte, e a gente volta lá quando Jesus fala, né? Olhai para os lírios do campo, né? A gente que não precisa ter essa preocupação, já está tudo no script, né? Como você sempre fala. Já está tudo ali na telinha, vai acontecer tudo e haverá um escape para todo esse tempo. A gente pode encerrar, porque é exatamente isso. Pronto. Obrigada, Essa é a Adriana. mensagem. Amém. A gente, Acabou o estudo. eu vou contando a história aos poucos para a gente, né? Eu sou mas é isso. É isso. Mas a Adriana estava falando e a gente está rindo, lógico, porque ela disse a história toda, mas às vezes isso parece ser óbvio e ninguém enxerga o óbvio. No seu dia a dia, né, a hora que você está, desliga a telinha aqui, a Adriana já está lá na sala de aula, né, ou na sala que antecede a sala de aula. Quando começa a viver ali a sua realidade, a sua coisa, qualquer coisa que você não controle, começa a dar o ai, eu não controlo. Ai, e aí é como se fosse um exercício que a gente tem que fazer para ficar sarado todo dia. Tira o olho do ai, bota o olho no Senhor da história, no Cordeiro que já escreveu a história toda. Está tudo pronto, está terminado. Sossega teu coração. Mas isso não é você tem que é um exercício e só pela palavra e através da palavra e olhando a palavra, e dormindo a palavra, e comendo a palavra, senão não vai, senão você vai ficar sem paz. Obrigada, Adriana, por falar o óbvio que a gente esquece. É isso, né? A gente é engraçado como todo o evangelho, toda a Bíblia, ela só fala, volta os seus olhos para Cristo, né? Volta seus olhos para o Cordeiro, a história está na mão dele. Ah, mas a minha conta também, que vai vencer e eu não tenho dinheiro, também. Ah, mas e o pão? Quanto faltou o pão para você? Quando é que você passou fome? Né? A Bíblia não diz que não vai faltar, vai vir da. Ah, mas eu queria que viesse de tal lugar. Não, vai vir da onde Deus quiser. Ah, mas eu queria que viesse uma quantidade, né? Não, vai vir a quantidade necessária. Vai vir o maná, quantidade para o dia. Não vai Aí a gente, faltar, aí ponto. a, aí a gente lembra do Pai Nosso, né? Então, Que ele nossa, fala o pão nosso de cada dia. não é de todos os dias. Fala assim. Sabe o que me chamou a atenção nesse pedacinho? É que ele mostra para gente
o que já aconteceu, o que está acontecendo e que a gente sabe que vai continuar acontecendo. Não sei a proporção disso, mas vai continuar. Mas ele termina esse, esse pedacinho do terceiro selo, foi que me chamou muita atenção. Ele disse, só que tem uma coisa, preste atenção, não jogue fora, não abra mão. Quando ele disse não desperdice, ele está dizendo não jogue fora, não abra mão do azeite e do vinho. E eu fiquei pensando o que é esse azeite e esse vinho dentro da simbologia bíblica para a gente, né? A autoridade e a alegria. Quer dizer, tem todas essas provações que antecedem o capítulo, os selos, né? O primeiro, o segundo, e agora esse, o terceiro, que vem a fome aqui junto, e que nós vai ser tudo controlado, mas ele disse, olha, mas com tudo isso que já está acontecendo, não desperdice, não jogue fora a autoridade que eu já lhe dei e a alegria que eu já lhe dei. Porque, como disse a Adriana, todas essas coisas acima roubam de nós aquilo que nós já temos. Tiram de nós aquilo que nós já temos. E por que ele colocou o azeite e o vinho aqui, gente? Eu fiquei parece que está meio fora né? Azeite, vinho, tudo bem, o azeite a gente usa para cozinhar, mas o azeite sozinho por si não mata a fome de ninguém. Não jogue fora o azeite, mas eu posso jogar fora o arroz, então? Né? Mas ele foi muito claro aqui para a gente. Como o livro de Apocalipse traz essas coisas, esses detalhes para a gente, eu me atentei aqui. Em meio a todas as nossas dificuldades, em meio a todos os nossos... Quem não passa pela morte? Eu perdi o meu avô essa semana. Tudo bem, estava com 93 anos, mas a família está sofrendo, era um avô muito presente. Meu pai e a minha mãe estão velhinhos, e aí vai as nossas lutas, as nossas guerras, desemprego, quantas de nós já passamos, necessidade, quantas de nós já passamos, né? Doença, quantos de nós já vivemos? E aí a gente para nesse versículo com o Senhor dizendo, não jogue fora, não ponha fora o azeite e o vinho. Nossa, nunca tinha ouvido sobre isso assim. Muito bom, sim. O azeite é a unção de Deus, né? E o vinho é a alegria que vem de Deus, né? Muito bom. O que eu li aqui era essa questão mesmo da divisão de classes sociais, né? Que existem os que têm acesso ao azeite, ao vinho, e os que não têm acesso, né? Mas o que você falou para mim agora faz muito mais sentido do que, né, a questão da... Bom, o que eu ia dizer... No meu ponto de vista, tá? Nenhum conhecimento teológico, nada. Quando a gente olha para Apocalipse, a nossa tendência é querer explicar tudo de forma teológica. Mas a Bíblia, ela não é simplesmente, ela é também, mas ela não é simplesmente uma forma teológica. Então, o que Jesus tem para nos ensinar nesse dia a dia? Eu não sou teóloga, então entender algumas coisas para mim aqui não é importante daquilo que o Espírito Santo quer me trazer. E se nós aprendemos lá no primeiro capítulo que o livro de Apocalipse não é para trazer dor, não é para trazer tristeza, não é para trazer medo, é para trazer esperança, aonde está a esperança aqui? Aonde está a esperança em tudo isso? Se eu ler de forma literal, isso não vai me trazer esperança. Isso vai me trazer pavor, medo. E eu vou ficar, né, que nem a Heloísa fala, querendo saber o que eu estou vivendo agora. Em que época eu estou? Aonde está? Será que está longe? Será que está perto? Será que amanhã eu não vou ter dinheiro para comprar o pão e comprar as coisas, dinheiro para pagar água, pagar luz? É isso que vai me assolar. Só que essa preocupação eu não vou ter só amanhã, não, gente. Se eu for olhar para o meu passado, eu tive a vida toda. Então, por isso que para mim, está sendo muito mais fácil ler Apocalipse. É a segunda vez que eu estou lendo Apocalipse, tá, gente? Então, vai ser muito mais fácil eu ler Apocalipse com essa esperança. E quando eu parei nessa questão do vinho e do azeite, para mim foi muito impactante, porque eu nunca tive muito, então nunca deu para comprar azeite caro. Primeiro que eu não gosto de azeite, para falar para vocês, tá? Então não vai dar para eu ler de forma literal isso aqui e dizer assim, guarde o azeite, né? Não jogue fora o azeite, porque o azeite está muito caro, mesmo você tendo dinheiro.
ou tendo vinho, eu também não gosto de vinho, gente. Também não gosto de vinho. Então, quer dizer, para mim, então o que Jesus está querendo dizer para mim, ensinar para mim, trazendo isso como esperança para a minha vida? E desse texto, eu acho que cada capítulo para nós oferece uma esperança. Está trazendo para nós a esperança. É isso, desculpe a minha. É que vocês me deram liberdade para ler. E quando eu leio, o negócio começa a fervilhar na minha cabeça. Eu sou ligada no 220, tá? Então, enquanto vocês estão falando, eu vou processando aqui. Mas, Cícera, a Eu sou sua da aula turma. me fez lembrar o seguinte: se isso me rouba, me rouba a alegria, né? Me rouba, ele me rouba a adoração. Como é que eu vou adorar se eu estiver preocupada com o básico, com a minha sobrevivência, então rouba a nossa capacidade de adorar, por isso que é tão precioso, por isso que ele chamou a atenção. Não deixa roubar, não desperdiça, não joga fora, senão você não vai adorar. E para que a gente foi criado? Para adorar. Elô, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar bem isso que a Esther acabou de falar. Primeiro, eu ia dizer que eu adoro vinho e adoro azeite. Também. Eu Mas também. é isso que as três falaram. Ó. A unção, a alegria, a unção, o óleo, a alegria, o vinho, é para a gente não desperdiçar, não desprezar, não se esquecer, não nos preocupando, a gente adora. É o que eu ia dizer, todas elas já falaram. É isso mesmo. Amém. Mas você disse de um jeito diferente e mais bonitinho, né? Porque ela fala bonita, Elô, né, gente? E mansa. É porque ela fala... de qualquer jeito, né, Cícera? A Heloísa é mansinha. ela é linda. Deus dá para ela cada fala uma pouco. porção diferenciada. Então, vamos lá. Mas elas entendem do jeito que a gente fala também, fica assim. Não é o problema. Bom, e aí vamos lá, o quarto selo foi aberto. E aí? Venha! Eu imagino, fala que é uma voz de trovão lá no primeiro, né? Eu imagino uma voz bem forte. Venha! É que eu não consigo fazer uma voz bem forte, mas é. Fala aí, lê aí, Edna. Quando viu um cavalo amarelo, seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo e os mortos o seguia. Eles receberam autoridade sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome e pela doença, e por meio de doenças de animais selvagens. Aí, eu acho que a tradução antiga diz que era a morte, e ao invés de falar o mundo dos mortos, ele fala o inferno, seguia, né? Então, aí é um quarto da terra, são as mortes de espada, de fome, de doença, né? É uma coisa interessante aí. E aí, esse cavalo amarelo? Só consigo lembrar, Esther, do Célio entrando na igreja do cavalo amarelo. A gente Cavalo fez uma amarelo. peça há muito tempo atrás sobre esse trecho de Apocalipse. Não tinha nem noção do que estava fazendo, mas... Não. Essa morte, né? O que eu acho interessante que a Adriana falou e que a gente pode reforçar agora é que são as coisas que tiram a paz da gente. Às vezes você não está sem paz por causa do dinheiro, vamos dizer, né? Porque você está ali no vinho e no azeite, vamos dizer assim. Mas a doença vem, por exemplo. A tragédia vem, por exemplo. Isso vai tirar a sua paz? Aí é o detalhe, né? É o detalhe. O que rouba a nossa paz aí? Será que esse quinto cavalo, ele tira a paz de muita gente, né? Perdão, esse quarto cavalo tira a paz de muita gente. Ele tira a paz de todos, né? Porque todos estamos equilibrados nele, né? Vamos do quinto selo? Ou vocês querem falar mais alguma coisa do quarto selo? O quarto é um apelo forte também, não que o alimento não seja, mas é um apelo muito forte, porque doenças e morte, isso nos abalam, né? Tem doença que vai logo e tem doença que
dura uma vida praticamente, né? Tem pessoas que passam uma vida doentes. E aí? Como achar paz? É que é interessante é que isso nos assola, né? A fome não, porque nós temos o alimento na mesa, mas aquele que não tem o alimento na mesa, que não sabe o que vai comer hoje, para ele, isso é tão real quanto aquele que tem a doença, por exemplo, né? É uma dor tão forte, não tem o que comer, né? O interessante também da gente pensar nisso, eu queria ter falado isso, mas depois eu achei que não era contexto, mas agora eu vou falar. A gente fica, às vezes, pensando num regime político, né? Ah, então nós vamos. O capitalismo é o melhor regime político. Não, o capitalismo gera isso aí. Gera miséria, gera fome, gera doenças, doenças do coração, doenças da alma, né? Ah, não, então vamos ser socialista, porque o Marx disse de ser tudo igual, né? Ah, até tem crente que diz é até bíblico, tá lá em Atos 2. Tinham tudo em comum, isso é o comunismo. Não é o comunismo. Lá no comunismo, quando eu estive em Cuba, eu vi bem o que era o comunismo, né? Tem o que passa fome. O rapaz que veio de lá para cá, ele ficou assustado quando ele viu tanta comida. Ele falou para mim, ele falou, eu nunca vi tanta comida. Vocês têm muita comida, porque eles não têm comida. Ele falou para mim, achei que a gente estava oferecendo para você as coisas mais gostosas do mundo, porque lá nós não comemos como você comeu, porque lá não tem para nós aqui. E eu vi que nós oferecemos lixo para você. Eu falei, não, irmão, vocês ofereceram joias preciosas para mim, né? Então, a fome tira a paz da gente e a desigualdade, a injustiça social. Então, não é um regime político isso aqui. Isso aqui é a diferença de Cristo na vida das pessoas. Se nós ajudamos quem passa fome, nós somos a igreja de Cristo. É isso. Foi a igreja de Cristo, os verdadeiros cristãos que durante a história se esforçaram para fazer o que era justo, para alimentar aquele que não tinha o que comer. Nós somos parte disso. Nós somos esses. Né? Quanto sobra? A gente, por mais simples que seja a nossa casa, gente, quanto sobra e quanto a gente joga. E tem gente que está precisando. Já que a gente. Eu lembro da história da Císera, da irmã, que foi comprar um pano de prato. Lembra-se? Ela falou assim: não, não vou comprar, não, porque eu já tenho pano de prato demais. E esses 10 reais que eu vou gastar no pano de prato, eu posso ajudar alguém que está passando necessidade. Quanto que a gente desperdiça com as nossas coisas? E a gente pode ajudar, a gente pode ajudar, a gente pode ser parte. Um coração cristão, ele oferta. Ele não oferta porque ele é trouxa e a igreja está roubando o dinheiro dele. Ele oferta porque ele quer alcançar aquele que precisa. Ele faz alguma obra social, ele participa. Não importa se você tem pouco, você divide. E você ora, como Elias ora e a botija vai brotando azeite. Né? Você ora para que aquele pouquinho de azeite se multiplique. Né? Bom, quinto selo. Abriu o quinto selo. E aí a Edna disse que está fora de contexto, mas ele está dentraço no contexto agora, Edna. Então, agora que você tem, que a gente consegue definir os demais, aí você, assim, poxa, porque para mim, você, gente, o que tem a ver aqui as almas aqui, dos mártires aqui, com tanta coisa ruim, né? Agora sim, eu consigo entender e ter sentido esse texto aqui no meio dessa situação. Aqueles que morreram, aquela igreja que morreu injustamente, por exemplo, no primeiro século, aquela igreja que foi dizimada durante as guerras da Idade Média, aquela igreja, ela continua dizendo para nós vivamente quem foi morto e assassinado por causa da reforma protestante, que a gente não fala tanto disso, mas quantos mortos, né? Aquela igreja continua clamando para essa igreja aqui. Até quando? Porque nos nossos dias também tem a igreja sendo perseguida, a igreja hoje não é perseguida com armas, quer dizer, em alguns lugares até é, mas a igreja é perseguida na moral, a igreja é perseguida
na difamação, a igreja perseguida no desdém, isso tudo que vocês falam é besteira, esse Deus que vocês acreditam não existe, isso não está escrito, essa palavra que vocês acreditam é balela, o que vale é a ciência, Deus não está no controle da história, porque se ele tivesse, ele era e fosse bom, ia ser diferente, né? Só que isso aqui está escrito desde o século I. Desde o século I está escrito, né? E essa igreja, que somos nós agora com voz e com vida, é que tem que continuar dizendo, ele vem, tem esperança. Junto com a ira de Deus, ainda é derramado sobre o homem a misericórdia de Deus. Nós estamos no tempo em que a ira e a misericórdia estão presentes, mas vai chegar um tempo em que a misericórdia cessa. E nós temos que pregar isso. Isso é o que está dizendo aí, né? Mas até quando, Deus, vai ter tudo isso? Quando que vai chegar a parte boa, a parte de nenhuma lágrima? Quando que vai chegar o fim do filme, né? O fim da história. Aí Deus está falando aí, mais um pouquinho. Tenha um pouco mais de paciência. Não desperdicem o azeite e o vinho. Aproveitem o azeite e o vinho. Para os que já morreram, né? Olha que lindo isso. Alguém doente, alguém sofrendo, alguém com dor, até que Deus fala, chegou a hora de vocês descansarem. Descansa mais um pouco. Descansa mais um pouco. Olha que lindo isso, né? A gente olhar para isso não como ai, morreu, perdeu. Então agora, nossa, acabou. Não, não desperdice o azeite e o vinho, porque eles estão descansando no Senhor, né? Fala, Edna. Então, quando eu estava lendo essa parte, assim, me tocou muito, né? Porque às vezes a gente quer ser muito imediatista em nossas orações. Aí o que me tocou, porque essas pessoas, elas estão esperando há quanto tempo? E o Senhor chega assim, espera mais um pouquinho. E às vezes Jesus está falando com a gente, espera mais um pouquinho, e a gente, né? Mas está demorando, mas é só 3, 4, 5 anos, mas a gente quer para agora. Aí eu fiquei pensando, poxa vida, eles estão ali há tanto tempo esperando, e quando o Senhor fala assim, responde da veste branca, e quando o Senhor espera, eles ficam esperando, porque sabe que o Senhor vai trabalhar naquele momento. E aí eu pensei, aí eu comecei a entender a questão da oração, né? A gente ora e quer para amanhã, mas o Senhor vai esperar um pouquinho. A coisa vai acontecer no tempo certo. E, Isso me e, tocou muito. e o bonito que você falou aí é o presente de Deus, né, para nós. Senhor, até quando nós vamos viver por tudo isso? E ele fala, tá aqui uma veste branca, né? Tá aqui. Essa é a nossa esperança, essa veste branca. Nós temos essa veste, gente, lavada no sangue de Cristo, né? Vamos ler o versículo, porque ele fala mais do que qualquer coisa. Lê aí, Ed. Todo 9, né? Pode ler o 9, até o 11. Tá, quando o Cordeiro abriu o quinto selo, viu sob o altar as almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho fiel. Clamavam ao Senhor em alta voz e diziam: Ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgue os habitantes da terra e que vingues nosso sangue? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi dito que descansasse mais um pouco, até que se completasse o número de seus irmãos, seus companheiros nos serviços, que se juntariam a eles depois de serem mortos. Interessante que, por causa dessa palavra aqui, a palavra chegou até nós, né? Chegou até nós. E o interessante é que eles não clamam aqui por vingança, uma vingança. Ah, agora o mal vai cair, nós vamos matar tudo que é mal. Eles não clamam por isso. Até quando nós vamos esperar, Senhor, para restauração de todas as coisas? É isso que a nossa alma também clama, né? A nossa alma não clama, Maranata, né? Ah, Senhor, volta logo, né? A nossa alma clama isso, né? Mas a nossa esperança, que é a palavra de Deus, ela diz: vocês têm uma veste branca.
Foi dada uma para vocês, uma veste branca. Aguarda mais um pouquinho, porque ainda tem gente. Olha que promessa! Ainda tem o filho da Edith, que precisa. Ainda tem fala, Elu. O filho da Heloísa, Ainda falta o filho da Heloísa. a netinha da Heloísa. Ainda Ai, falta, né? Fala, Esther. A Esther ia falar alguma coisa? vou falar a minha lista, que está faltando. Tenha um pouquinho mais de paciência, né? É por causa deles. Ai, gente, isso é lindo demais. Isso é, isso é punk demais, é esperança demais para nós. Ainda tem aqueles seus irmãos. Olha que coisa mais linda isso. Ainda tem os Pensei nos seus meus irmãos, irmãos e os seus companheiros de companheiros, isso batalha. mesmo. Aleluia. Seus Aleluia. companheiros de batalha, ainda tem eles que vão vir. Amém. Vamos continuar pregando esse evangelho. Mas, Deus, no meio da fome, no meio da guerra, no meio da morte, sim, vamos continuar, porque ainda tem aqueles que vão vir, né? Aleluia. Agora, se isso aí não é esperança, se isso aí é outra coisa, eu não sei o que é esperança, né? Esperança. Mas vamos terminar aí com o sexto selo, porque ele vem também. O sexto selo vem também. Vamos lá. Cordeiro E abriu. houve Fala aí. E houve um grande terremoto, o céu ficou escuro com um pano negro e a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Então as estrelas caíram do céu como figos verdes de uma figueira sacudida por um forte vento. O céu foi enrolado como pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram movidas do seu lugar. É. Vai ter o dia que vai terminar isso aqui, né? Vai ter. Está escrito aí. Não somos nós, não somos esses crentes loucos e malucos que andam com plaquinha na rua, mas eles não são loucos e malucos, é porque vai ter o dia que vai terminar. E termina, para muita gente, vai terminando durante a história. Vai terminando. A história nossa vai terminando, né? Mas vai ter um dia que vai terminar toda a história, né? E eu acho interessante esse final aí. Pode ler também, Edna. E então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos e os livres, todos se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas, e gritavam com as montanhas e as rochas: Caiam sobre nós, escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou a grande dia da sua ira, e quem poderá sobreviver? É isso. Vai chegar o dia do final e os que estão com a roupa lavada no sangue do Cordeiro só tem esperança. Mas quem não estiver lavado com o sangue do Cordeiro vai vai ver o Cordeiro, vai adorar o Cordeiro, só que passou o tempo e aí vai sofrer a ira do Cordeiro, né? Infelizmente, essa é a história, ou felizmente, essa é a história. E E todos interessante, né? O interessante é que todos ficarão no mesmo lugar. E todos gritarão por uma mesma coisa, porque o sofrimento será único. Não vai ter rico, pobre, general, governante. escravo A e dor, livre, rico, a dor será única. o seu dinheiro não vai fazer a menor diferença, a sua saúde não vai fazer a menor diferença, o seu poder, mas eu sou rei, não vai fazer a menor diferença. Todos vão se encontrar com Deus, né? Uns para a glória, para ouvir, venham, benditos do meu Pai, porque eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estava nu e vocês me alimentaram, eu estava preso e vocês foram me visitar. E outros, mas Senhor, não vai ser pastor, olha que legal. Senhor, mas em seu nome nós expulsamos os demônios. Então, não conheço vocês. Não era de mim que vocês falavam. Falavam no meu nome, mas não era de mim, né?
Amém? Terminamos com a esperança? Não vamos ficar no 5, no quinto selo. Mas vem, o sexto vem. Vamos orar? Vou pedir para a Mara. Pode ser, Mara? A Oi? Mara ficou quietinha hoje, né? Nossa, gente, é difícil aí, hein? Ai, ai. Querido Deus, obrigada, Senhor, por esse momento, na exposição da Tua palavra. Pai, tanta coisa que o Senhor falou ao nosso coração nesse dia, nesse momento, Pai. Aleluia, Senhor Deus. Tantas coisas que nos perturbam, ó Deus, que nos afastam da Tua graça, que nos faz, cara, atordoados, ó Deus, coisas que já estão escritas, que estão no Teu controle, que o Senhor tem tudo isso nas Tuas mãos, ó Pai. Nos ensina, Senhor, nos ajude a passar por tudo isso de uma forma, Deus, que a gente não tire o olhar de Ti. Pai, Amém. obrigada, obrigada porque nós fomos lavados no sangue de Jesus. Obrigada porque o Senhor nos alcançou lá onde a gente estava, na nossa miséria. O Senhor nos alcançou, o Senhor nos deu uma veste branca. E quantas vezes a gente se esquece disso, Senhor, e deixa o inimigo nos atormentar com lembranças, com falsas esperanças. Ó Senhor, ajuda-nos a viver realmente a esperança verdadeira do Apocalipse, aquilo que o Senhor escreveu para que a gente possa realmente suportar tudo isso que está acontecendo, Pai. E nos dê um coração que se preocupe realmente com o outro, com aquele que está do nosso lado, com aquele que ainda não te conhece, que a gente possa realmente estar preocupado, porque a gente precisa remir esse tempo, porque os dias são muito maus, ó Deus. A gente precisa alcançar o nosso próximo, a gente precisa se preocupar com ele. Ó Pai, transforma o nosso coração nesse dia, que a Tua palavra fique realmente falando ao nosso coração ao longo desse dia, e que a gente viva isso, Senhor, que a gente, toda vez que a gente passar de novo, Pai, por qualquer angústia que tente nos afastar de Ti, Senhor, nos ajuda a lembrar que o Senhor é o dono da história, que o Senhor é o dono da nossa vida. Obrigada pelas nossas irmãs, obrigada por cada uma aqui, ó Deus. O Senhor conhece o coração, sabe tudo que cada uma está enfrentando. Ó Pai, que essa palavra seja de vigor para todas nós. Em Amém. nome de Jesus. Amém. 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 Amém.